No dia 12 de dezembro, Curitiba realiza eleições para definir o seu próximo presidente, no período entre 2021 e 2023. E nesse vídeo, o 12 Esportes abre uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo. E o nosso primeiro entrevistado é o Samir Namur, atual presidente, que concorre pela chapa Curitiba Responsável. Ele vai disputar os votos aí de 5 mil sócios com o João Carlos Vialli e com o Renato Folador. Quem também está com a gente aqui nessa entrevista é o Daniel Malucelli, que é editor do 12 Esportes. E primeiro eu queria agradecer você, Samir, aí pela entrevista, pela disponibilidade e dizer que você vai ter aí 45 minutos para expor as suas ideias e tentar convencer aí os torcedores, os sócios, porque você deve ter mais um mandato à frente do Coxa. Queria perguntar exatamente isso nesse início. Por que você deve ser o presidente do Curitiba por mais 3 anos? Bom, primeiro eu agradeço ao portal 12 Esportes pelo espaço, pela oportunidade dessa entrevista, cumprimento o Fernando, cumprimento o Daniel, e se eu puder resumir para o sócio, se eu puder resumir para o torcedor do Curitiba, o discurso não é só para o sócio, é para o torcedor também, o que eu estou defendendo, o que eu estou propondo aqui nessa candidatura à reeleição é simplesmente um projeto de continuidade, é a necessidade do longo prazo, defender que na gestão do futebol e principalmente na gestão do Curitiba, os problemas só podem ser resolvidos com um projeto de longo prazo, com continuidade do trabalho e não com rupturas a cada 3 anos, como tem sido na história recente e na história antiga também. A nossa proposição, a nossa chapa, ela se chama Curitiba Responsável, simplesmente porque defende um projeto de continuidade e de longo prazo que tem a ideia de responsabilidade financeira como seu pilar central. Então, hoje o Curitiba é um clube que tem problemas graves decorrentes do seu alto endividamento. Nós que estamos na gestão temos um diagnóstico claríssimo disso, de quais são os problemas, de quais são as soluções. É claro que nós vamos falar bastante disso durante a entrevista e temos certeza que essas soluções elas passam necessariamente por um projeto de continuidade de longo prazo que tem a responsabilidade financeira como pilar central. Daniel? Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para o presidente em relação aos resultados no futebol. Durante o seu mandato, o Curitiba não conseguiu obter bons resultados no futebol. Ele foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, até no primeiro ano foi eliminado para o Goiás, ali conseguiu avançar algumas fases, nos outros 2 anos tinha objetivos até orçamentário em atingir fases mais longas da competição para conseguir renda, mas no primeiro ano a equipe não subiu para a primeira divisão, no segundo sim, e agora no terceiro ano a gente não consegue ver nenhum tipo de substância nesse time de que ele vai conseguir escapar do rebaixamento com tranquilidade. Ele vai disputar a posição como está acontecendo agora atualmente no campeonato. O que leva o torcedor, o sócio que vai votar, a crer que esse panorama vai mudar durante a sua gestão? Veja, Daniel, responder de forma completa essa tua pergunta demandaria uma série de considerações sobre como nós pegamos o clube, enfim, todo mundo tem a clareza de que não é fácil assumir a administração de um clube 6 dias depois de um rebaixamento, um clube com sérios problemas financeiros e com uma gestão que se propôs a fazer futebol com responsabilidade desde o começo. Então, é claro que isso afeta também a gestão do futebol, porque não existe outra alternativa à gestão de futebol de sucesso no Brasil se não for com alto investimento. Nós sabemos aí que tem outras propostas, outras candidaturas defendendo mágica, defendendo milagres, que muda as pessoas, que no dia 13 de dezembro muda as pessoas da diretoria e automaticamente elas passam a fazer mágica, passam a fazer milagre, contratar melhor e, consequentemente, ter melhores resultados. Mas isso, enfim, isso é uma falácia, isso é uma enganação, um certo até populismo ao torcedor. Para mim está muito claro que só
existe melhoria no futebol, só existem resultados melhores no futebol com aumento de investimento. Então, a nossa defesa aqui é muito clara: só existe aumento de investimento se houver responsabilidade de gestão, se houver pagamento de dívida, se houver salários em dia e se houver também aumento de receitas, e temos propostas muito claras para aumento de receitas. Falando especificamente de alguns momentos aí que você cita, enfim, 2018, nós herdamos lá um passivo imediato de 2017 na casa de 15 milhões. Podíamos simplesmente ter ignorado isso, porque seria um passivo que viria a incomodar só a gestão seguinte à nossa, mas não era o nosso propósito. Nenhum centavo em caixa do clube. Então, a equação lá foi muito simples: tirar dinheiro das receitas de 2018, do time de 2018, para resolver problemas de 2017. É claro que isso afetou a possibilidade de melhores contratações, afetou a possibilidade de montagem melhor de um time e, consequentemente, afetou o resultado. Comparativamente, em 2019, numa situação ainda pior financeira, com mais dificuldades, conseguimos ter sucesso, porque o time subiu. E agora, em 2020, é claro que poderíamos estar melhor, confiávamos e confiamos que esse elenco pode dar mais. Aliás, o meu discurso internamente aqui sempre tem sido esse, mas também é importante citar que o Coritiba, na Série A de 2020, ele disputa com praticamente todos os times com folhas de pagamento muito superiores à nossa. Mas também reconheço alguma coerência aí na sua pergunta ao mencionar que teríamos que ter ido melhor nas Copas do Brasil, isso sem dúvida. Também o regulamento de um jogo só na casa do adversário atrapalha, mas também não pode ser a justificativa única, teríamos que ter ido melhor. Mas efetivamente, naquilo que diz respeito ao presente do Coritiba, e isso eu falo com total segurança, com total convicção, nós aqui dessa gestão temos uma confiança muito grande que esse time não cai para a segunda divisão, que esse time termina o campeonato na primeira divisão e brigando por uma vaga na Sul-Americana. Aliás, esse é um ponto bastante importante de curto prazo sobre essas eleições. Tem uma candidatura aqui que está defendendo esse elenco, que está dizendo que esse elenco tem o seu valor e que ele vai ficar na primeira divisão e que vai classificar para a Copa Sul-Americana, ao passo que outras duas candidaturas de oposição dizendo que o elenco é ruim, que o elenco é fraco, que ele foi mal montado e que ele não tem essa condição. Então, o sócio que vai votar também tem que pensar, ao considerar o curto prazo, ao considerar o Brasileiro de 2020, que acaba só lá em fevereiro de 2021. Com qual diretoria esses jogadores vão se sentir melhor para lutar por esse objetivo de permanência sul-americana? Com qual diretoria eles vão ter mais confiança, vão ter mais respaldo? Samir, você está dizendo aí que, na sua visão, o risco de rebaixamento aumentaria com uma troca de diretoria, é isso? Sem dúvida, estou afirmando isso. Eu queria saber, Samir, de você, a sua chapa hoje, Coritiba Responsável, ela carrega no nome aí a sua diretriz, né, responsabilidade financeira. Essa chapa é uma evolução da Coritiba do futuro, só que a gente teve algumas saídas, né? Algumas pessoas que eram da primeira chapa saíram, foram para outras chapas, isso aconteceu. Eu queria que você explicasse por que houve essa ruptura de algumas pessoas, essas mudanças, qual foi o motivo disso? Bom, Fernando, a tua pergunta ela é extremamente oportuna, porque ela me fornece a possibilidade de explicar um pouco os movimentos políticos desse ano, sequências de fatos aí desses últimos meses que culminam justamente nesse quadro aí que você faz referência. Bom, não foi segredo para ninguém envolvido aí no meio político que o nosso grupo, especialmente representado por mim, ele tentou até o último minuto a união entre todas as alas, a composição entre todos os grupos, para que não houvesse um bate-chapa, para que justamente esses problemas de um campeonato brasileiro em meio a uma pandemia, que só vai acabar 2 meses depois do final do ano, fossem minimizados justamente
em uma composição, justamente em uma união. E então eu sentei para conversar basicamente com todo mundo, sentei com o Folador, sentei com o Viale, sentei com o Wilson, sentei com o Giovanni Gionedes, sentei muitas vezes com essas pessoas que eram do meu grupo e depois formaram essa dissidência. E para mim, assim, se eu puder resumir, ficou muito claro que o que sempre houve não foi uma divergência ou uma dificuldade de ordem pessoal. O que sempre ficou claro foi uma divergência muito grande quanto aos discursos, quanto à concepção de futebol, quanto à forma como as pessoas veem o Coritiba. Então, se eu puder dizer aí para o torcedor, para o sócio, na minha leitura, por que a união, por que a composição não saiu, foi exatamente por isso, porque são grupos e são pessoas que pensam a gestão de futebol e que pensam o Coritiba de forma completamente diferente. E daí, veja, para te responder bem diretamente, uma chapa para a eleição do Coritiba, ela tem que ter 165 pessoas. Então, acaba sendo um grupo grande, acaba sendo um grupo, em alguns momentos, heterogêneo. É natural que algumas pessoas venham para esse grupo por amizade, porque não é fácil conseguir 165 pessoas com 4 anos de associação. E daí algumas dessas pessoas, ainda que a amizade tenha se mantido, é muito importante que se diga isso, não há nenhum tipo de divergência pessoal aqui, a amizade continua existindo até hoje. Algumas dessas pessoas mostraram essas divergências já ao longo da nossa gestão, já ao longo desses 3 anos. Nós muito firmes nessa ideia de responsabilidade, muito firmes em não fazer loucura, em não contratar além daquilo que o Coritiba poderia pagar, tanto que uma das nossas maiores bandeiras foi pagar os salários em dia ao longo de toda a gestão. E aí pessoas do nosso próprio grupo defendendo o contrário, de que deveria gastar além da conta, de que deveria trazer e depois pensar em como pagar e depois ver se atrasava ou não atrasava salário. Então, a partir do momento que a união das alas não se configurou, eu diria para você que essa dissidência política ela foi até natural. Para mim foi bastante natural que algumas pessoas, mesmo com uma relação de amizade construída ao longo de muito tempo, elas procurassem lugar em outros grupos, elas procurassem lugar em outra chapa, porque dentro do meu grupo sempre ficou muito claro que a responsabilidade financeira ia ser um pilar fundamental, uma posição nossa absoluta, da qual nós não abriríamos mão em hipótese alguma. Samir, agora voltando para o assunto do futebol, na sua gestão, contando agora com o Rodrigo Santana, são 9 técnicos, uma média aí de um técnico a cada 120 dias, e é uma das principais críticas que os torcedores fazem à sua gestão, que é a mudança de filosofia de cada técnico. Por exemplo, só pegando esse ano, o time começou com o Eduardo Barroca, após não ter feito a renovação com o Jorginho, não deu certo, passaram 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Barroca é demitido, volta com o Jorginho, que tem realmente uma filosofia de futebol completamente diferente. Por que houve tantos erros? O que aconteceu durante esses 3 anos que o Coritiba não conseguiu manter um técnico por pelo menos 6 meses, sendo que isso foi uma promessa e algo que você bateu bastante na tecla durante a sua eleição? Bom, Daniel, a pergunta ela é muito boa, é muito pertinente. Na verdade, eu me acostumei a responder exatamente essa pergunta ao longo de toda a gestão, porque, de fato, as trocas de técnicos elas foram recorrentes na nossa gestão. A minha convicção não mudou, é bem importante que se diga isso. Internamente, quem está no dia a dia aqui da gestão sempre se acostumou com a minha posição de ser sempre o último a querer trocar os treinadores. Em muitos momentos, quando nem os próprios treinadores mais demonstravam confiança na sua permanência, eu ainda queria mantê-los. Fui posição aí, enfim, discordante em várias conversas, em várias reuniões de diretoria, porque a minha posição sempre foi a de manter os técnicos, mas, enfim, em muitos momentos chegou-se num ponto em que a situação era irreversível
E daí, assim, eu coloco para você uma questão bem interessante. Eu vi uma matéria aí há alguns dias, não vou lembrar de qual portal, mas era uma matéria bem fundamentada, com vários dados, dizendo que no futebol brasileiro a média de permanência dos técnicos nos clubes, em todas as séries, é justamente essa que você fez referência, 120 dias, que foi aquela da nossa gestão. E claro que essa matéria afirmava essa estatística em tom de crítica, né? É muito pouco tempo, e eu, de fato, concordo com isso. Mas, para mim, nesses 3 anos, ficou muito claro, né, que essa questão é uma questão que ela supera um mero posicionamento, uma mera diretriz de gestão de querer segurar os técnicos. O próprio sistema do futebol brasileiro já trabalha com a ideia de que o técnico vai durar mais ou menos esse tempo aí, 6 meses. Vai durar mais que isso, só se tiver resultados muito bons. Nós podemos pegar lá dos 3 primeiros colocados do brasileiro, clubes com elencos caríssimos, alto investimento, alta qualidade, 2 deles já trocaram de técnico, Flamengo e Internacional. Então, se Flamengo e Internacional, com os desempenhos que tem, passam por isso, por que o Coritiba, com muito mais dificuldade, não passaria, se essa é uma característica, como eu disse, do futebol brasileiro como um todo? Então, os próprios atletas, comissão técnica, os próprios treinadores mesmo trabalham com essa ideia. Enfim, muitas vezes o dirigente fica refém disso, até porque acredite, a cobrança ela é bastante pesada, a cobrança que vem externamente da imprensa, da torcida, internamente dos conselhos, própria cobrança entre a própria diretoria. E nesse aspecto eu fico muito tranquilo, porque a minha posição sempre foi aqui dentro de trabalhos de longo prazo, a de segurar os técnicos o máximo de tempo que fosse possível, e isso não vai mudar. Se eu for reeleito, a minha posição vai continuar sendo a mesma, o meu esforço vai continuar sendo o mesmo, definir uma filosofia de trabalho, definir um modelo de jogo, trazer o técnico, e se os resultados ajudarem minimamente, certamente comigo vai acontecer ainda de nós termos um técnico com um trabalho de longo prazo. Samir, nesses 3 anos que você está à frente do clube, qual foi o principal aprendizado que você teve? Eu gostaria de saber se ouvir mais as pessoas é uma coisa que você incluiria entre esse aprendizado. Ouvir mais o G5. Eu sei que você acabou de dizer que muitas das vezes essas decisões foram por causa do lado financeiro, que é uma diretriz do trabalho de vocês, mas eu queria saber qual foi o principal aprendizado que você teve e se realmente essa questão de ouvir mais opiniões, às vezes contrárias a você, e tentar balancear isso, está entre elas. Bom, Fernando, nós conversamos aí sempre com muita gente, torcedor, sócio, conselheiro, e não é novidade para mim hoje saber que se criou aí uma imagem externa minha de um dirigente teimoso, de um dirigente bravo, de um dirigente que não escuta, mas eu tenho bastante tranquilidade em te dizer que isso foi um preconceito que foi criado aí até independente do motivo, porque aqui do lado de dentro, e é por princípio, eu sou a pessoa mais democrática possível, a pessoa que mais dialoga dentro das possibilidades. Foi assim com o G5, com a diretoria, desde o começo, tanto que fui vencido em diversas decisões, desde lá o começo, nem cabe aqui mencionar quais, e sempre respeitei ter sido vencido, sempre respeitei os outros argumentos. Então, eu até te diria, sendo bem sincero, que não foi um aprendizado para mim, porque eu já tinha esse perfil antes, um perfil como princípio de vida, como postura, então simplesmente apliquei isso aqui. Mas também, por outro lado, em todos os momentos que eu entendi que era necessário que a minha decisão prevalecesse, que a minha decisão se impusesse, eu também fiz isso. E sendo a decisão tomada aquela que eu concordava ou aquela que eu fui vencido,
eu sempre me coloquei de forma muito tranquila e equilibrada na minha função, que era de ir lá fora e representar e justificar e defender a decisão que foi tomada, e sempre fiz isso, né? Ninguém nunca me ouviu ir para uma entrevista dizendo que foi tomada uma decisão com a qual eu não concordava. Então, jamais falei isso. Você perguntou aí sobre a questão de aprendizado. Então, até para te responder, eu tocaria num outro ponto. Assim, eu de fato tinha uma noção assim muito clara daquilo que eu ia encontrar em termos de pressão, de tratamento da imprensa, de torcida, de conselho, porque esse sempre foi o meu ambiente, né? Eu pisei no Couto Pereira a primeira vez com 5 anos e estou aqui com 37 anos até hoje, toda semana no Couto Pereira, agora como dirigente todo dia, mas antes muito ativo como torcedor, depois como conselheiro. Então eu tinha essa noção, mas confesso que ao iniciar 3 anos atrás, percebi que era ainda mais complicado, percebi que ainda era mais complexo. A pressão hoje do dirigente do futebol brasileiro, do presidente de clube no futebol brasileiro, é algo assim quase que desproporcional. E eu te diria que o principal aprendizado meu ao longo de 3 anos foi saber ter equilíbrio, saber ter serenidade, saber ter tranquilidade para tomar as decisões, mesmo diante de cenários como esses. Entendo que isso é um aspecto importante aí para qualquer dirigente, porque o dirigente que decide com emoção, que o dirigente que decide simplesmente que está sendo pressionado, ele tem uma tendência a decidir errado. Então, se eu pudesse dizer qual é o meu maior aprendizado, eu diria que foi esse. Samir, você sempre diz que a sua gestão ela prega por uma realidade financeira, por não fazer loucuras. No ano passado, até, você tinha comentado que o Coritiba precisava subir de divisão pela questão do orçamento. Uma queda esse ano, o que representaria no clube financeiramente? Bom, não tenha dúvida, Daniel, que uma queda aí no início do ano que vem, lá no final de fevereiro, vai representar um cenário financeiro muito ruim, muito trágico. As perdas de receitas, especialmente por conta dos contratos de TV, de Série A e de Série B, são muito grandes, especialmente talvez nesse ano de 2020 para 2021, a perda talvez seja um pouquinho menor, porque a pandemia já acarretou algumas perdas aqui, mas não sabemos também se essas perdas não vão se manter, não vão se projetar para 2021. Mas o fato é que a redução nos contratos de TV ela é muito grande. Nós, hoje, depois de 3 anos de gestão, equacionamos uma série de problemas financeiros do Coritiba. O principal deles, a questão do passivo trabalhista. Então, imaginem, uma gestão que chegou aí aos 28 milhões de passivo trabalhista pagos em 3 anos, basicamente passivos deixados por gestões anteriores, e que daí, ao longo desse ano de 2020, trabalhou incansavelmente para conseguir o ato trabalhista. Não foi nada fácil, mas, felizmente, com a atuação direta da diretoria, com a atuação direta do departamento jurídico e do escritório trabalhista que trabalha para o clube, conseguimos o ato trabalhista, que não vai ser nada fácil de ser cumprido nos próximos 3 anos. Ele prevê valores que não são valores baixos, e tudo isso certamente depende do clube continuar na Série A. Então, as receitas de Série A nos próximos 3 anos, elas são fundamentais também para a continuidade do equilíbrio financeiro do Coritiba no curto e no médio prazo. Uma queda à Série B traria dificuldades em muitos sentidos, mas principalmente nesses. O Coritiba certamente aumentaria mais o seu endividamento. Eu diria que até o ano passado não era tão fácil do torcedor, não era tão fácil do meio externo visualizar isso. Mas chegou 2020 e veio um exemplo muito claro, esfregando isso na cara de todo mundo, que é o Cruzeiro.
Então, assim, o que aconteceu com o Cruzeiro hoje é o que tende a acontecer com qualquer clube endividado, não só o Curitiba, com qualquer clube endividado que caia da Série A para a Série B. Samir, eu queria, já que você citou aí a situação financeira do clube, que você desse uma geral nisso aí. No terceiro trimestre agora, esse déficit está na casa de 270 milhões, é isso? Eu acredito que o número é um pouco menor do que esse, mas enfim. Parece que vazaram aí alguns prints da reunião do Conselho, que foi aí esses dias, mas essa é uma apresentação do Conselho Fiscal, então são números aí que não são exatamente os números que a gestão tem. Mas você não tem números aí que você pode dar? Eu queria saber, assim, no geral... Posso fazer um panorama, sem problema nenhum. Posso fazer um panorama. O principal que você diz é a questão trabalhista, é o que afeta mais o dia a dia do clube? Porque, veja, enfim, se o número for 270, se for 250, importa saber que em torno aí de 2/3 desse número é dívida tributária do Curitiba, a maior parte no Profut, a outra parte em parcelamentos tributários que a nossa gestão fez referentes a dívidas tributárias passadas, referente a dívidas tributárias nossas também. Então, não é esse número maior que assusta, porque boa parte disso é dívida tributária que já está equacionada ou está sendo equacionada. Qual é o passivo? E, enfim, existem outras dívidas cíveis, Protorque, dívidas com outros clubes, dívidas com empresários, enfim, são dívidas que são menos preocupantes, e aí por isso que o nosso enfoque é muito no passivo trabalhista, porque o passivo trabalhista é o que é o mais preocupante. E aí, se pudermos fazer uma síntese rápida, a nossa gestão paga 28 milhões em passivo trabalhista, paga salário em dia, não sem dificuldades, durante a gestão inteira, reduz o número de ações trabalhistas de 100 na gestão passada para 32 na nossa gestão, e dessas 32, a imensa maioria por problemas de 2017, anteriores à nossa gestão, e mesmo assim o passivo aumenta. O passivo aumenta por conta de novas ações, o passivo aumenta por conta de juros, por conta de multas, beirando aí os 50 milhões de reais. Então, isso mostra porque o ato trabalhista foi e será nos próximos 3 anos muito importante. A nossa gestão sofreu com penhoras e bloqueios do primeiro ao último dia. Uma gestão que não pôde ter R$1 em banco, porque se tem, o dinheiro é bloqueado. O tempo inteiro, ofícios de bloqueios na CBF, na Turner e na Globo, para penhorar os direitos de TV do Curitiba. Bilheteria, enfim, só um exemplo aqui, os últimos 2 jogos lá de 2019, que nós tivemos um público grande aqui no Couto Pereira, chegou um ofício penhorando toda a renda num processo do BIL. Então, perdemos lá as 2 últimas rendas, aí, na ordem aí de quase R$1 milhão, em um processo de um atleta que passou aqui na gestão retrasada. Então, isso mostra porque, são exemplos aí que mostram porque o maior problema é o passivo trabalhista, é esse passivo que tem que ser atacado na próxima gestão, que tem que ser resolvido na próxima gestão. As outras dívidas, por mais assustador que o número possa parecer, elas são mais fáceis de serem resolvidas, elas estão mais bem equacionadas, cada qual à sua forma. Cabe aqui, inclusive, citar um exemplo. O primeiro clube importante do Brasil que 10 anos atrás começou a sua reestruturação financeira pelo ato trabalhista foi o Flamengo. Então, se forem procurar aí no Google, vão encontrar isso. Lá, 10 anos atrás, o Flamengo começou esse tipo de projeto de responsabilidade pelo que o Curitiba está tentando começar hoje. Samir, uma premissa básica aí que você sempre pregou é em relação à utilização de jogadores da base até como uma importantíssima fonte de receita. Eu queria que você comentasse,
primeiro, a necessidade dessas vendas e se as vendas de alguns jogadores da base formados do clube superaram a expectativa que você tinha quando você assumiu a gestão, o caso do Ian Couto, do Igor Jesus, e também te fazer uma pergunta que, no seu plano de metas, era que no terceiro ano o elenco tivesse 40% de jogadores formados na base. Esse ano, salvo engano, são 9, daria 25% mais ou menos do elenco, não atingiu essa meta. Eu queria que você comentasse como que você enxerga o trabalho da base durante esses últimos 3 anos. Bom, Daniel, sem dúvida esse era um aspecto central da nossa gestão lá atrás, 3 anos. Continua sendo mais ainda também, e antes de entrar nos números e entrar na tua pergunta diretamente, eu vou explicar o motivo. A nossa visão de responsabilidade financeira, a nossa visão de continuidade de longo prazo, ela não passa só por resolver o problema do endividamento. Claro que resolver o problema do endividamento é crucial, mas o Curitiba continua sendo um clube de futebol. Ele continua tendo que montar bons times, ele continua tendo que fazer boas campanhas na Copa do Brasil, permanecendo na Série A, buscando vagas em competições internacionais. E para que isso aconteça, a única possibilidade é o aumento de receita, é o aumento de investimento, que, na nossa visão de gestão hoje, só acontece a curto prazo, com um projeto bem definido, com um planejamento bem definido de venda de atletas. Como é que funciona, basicamente, um projeto como esse, que nós implantamos a partir de 3 anos atrás e queremos que ele continue? Curitiba hoje tem um caderno metodológico extremamente extenso, extremamente detalhado, inclusive está circulando aí em grupos por deliberação minha, para que conheçam o trabalho que foi feito na nossa gestão, especialmente capitaneado pelo Jorge Dural, vice-presidente, que continua na chapa. E esse projeto, que é um projeto técnico, ele determina o processo de formação dos atletas, e aí cabe à gestão, conhecendo o clube, conhecendo a base, tendo o diagnóstico, identificar quais são os atletas de destaque, porque, veja, não adianta perceber que o Matheus Cunha é um atleta de destaque quando falta 3 meses para acabar o contrato e o Sion chega aqui para fazer uma proposta de R$700 mil em 85% dos direitos. Lá em meados de 2017, quando o Sion chegou aqui para levar o Matheus Cunha quase de graça, certamente já sabiam quem era ele. Então, a identificação tem que começar lá atrás. Como quando nós entramos. Nós entramos lá em dezembro de 2017 já sabendo que tinha um lateral direito com 15 anos, com vocações para a seleção, e que tinha que ser uma joia a ser lapidada com um projeto, com um planejamento, porque lá na frente ele ia trazer valores bem diferentes dos valores que o Matheus Cunha trouxe. E aí, no que consiste esse projeto? Bom relacionamento com a família do atleta, porque são atletas menores de idade, bom relacionamento com os agentes e, principalmente, primeiro contrato profissional, 3 anos, que é o máximo que a lei permite, salários razoáveis para colocar multas altas, para que quando o atleta se destaque, como foi com o Ian Couto, como foi com o Igor Jesus, o clube tenha tranquilidade para negociar bons valores, para negociar boas vendas. E a nossa gestão provou mais do que qualquer uma outra que soube fazer isso dar certo. Então, os números aí mais atuais apontam mais de R$57 milhões em vendas na nossa gestão. Importante seja dito, em 2 anos de Série B e 1 ano de pandemia, então, para você vender estando na Série B é mais difícil. Num ano de pandemia, com todo o retrocesso econômico mundial, também é mais difícil. E mesmo assim, nós fizemos 57 milhões em vendas. Claro que o grande destaque foi o projeto que nós tivemos para o Ian Couto. Claro que todo o mérito para o Ian Couto, todo o mérito para a família dele, mas a nossa gestão trabalhou muito para isso, para que ele chegasse lá no Mundial Sub-17 muito bem, tecnicamente e fisicamente, despontasse e gerasse uma boa venda depois. Importante que seja dito, maior venda da história do Curitiba, 12 milhões de euros, sendo 6 milhões de euros à vista,
primeira venda da história do Coritiba direta para um dos 5 maiores clubes do mundo. O Coritiba nunca tinha feito uma venda direta para Real Madrid, Barcelona, City, United ou Bayern de Munique. Era sempre vender para o Palmeiras, ou vender para um empresário, ou vender para um outro clube, para depois a venda grande, para que depois a venda grande pudesse ser feita. Então, a nossa gestão ela atingiu um patamar de 57 milhões que nunca havia sido atingido, e ela colocou o Coritiba com uma outra imagem no mercado, muito por conta da venda do Ian Couto e depois também pela venda do Igor Jesus. E esse projeto, daí entrando exatamente na tua pergunta, ele se complementa exatamente com o Coritiba na Série A e uma proporção grande de atletas da base dentro desse projeto no elenco principal. É claro que a nossa meta lá atrás era ousada e gostaríamos de ter 40% agora. Se contarmos com o Robinho, que foi relacionado para o jogo de segunda, nós chegamos aí, na minha conta, a 11 atletas no elenco principal que vieram da base, o que é um número bom. Mesmo não tendo atingido lá a meta de 40%, você ter aí em torno de 30% é um número bom, porque certamente num período aí dos próximos 3 anos do Coritiba se mantendo na Série A, 3 ou 4 desses atletas vão se destacar e vão gerar boas vendas para o clube. O que nos permite, inclusive, firmar com o torcedor e com o sócio um compromisso muito importante com relação à receita de venda de atletas. Tivemos aí o know-how, tivemos a experiência de conseguir vender num período de dificuldade 57 milhões de reais em atletas, e vamos, a partir de agora, firmar o compromisso de, nos próximos 3 anos, vender 150 milhões de reais em atletas, com o Coritiba permanecendo os 3 anos na Série A. Samir, a gente já está em 36 minutos. Vamos fazer o seguinte, tá? A gente completa até os 45 com mais algumas perguntas e depois a gente emenda, a gente faz uma coisa separada, um vídeo separado com aquelas perguntas de sim ou não, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Samir, uma das principais críticas dos seus rivais aí que estão se candidatando à presidência do Coritiba sempre foi sobre o trabalho do Rodrigo Pastana. Eu gostaria que você avaliasse o trabalho do Pastana e dissesse se você acha que existe alguma validade nesse tipo de crítica. Bom, vamos lá. Essas críticas elas foram muito frequentes, recorrentes. É bom que seja dito, críticas dentro do nosso próprio grupo também, de conselheiros, de pessoas importantes. Então, esse acabou sendo um assunto que foi sempre muito debatido e eu sempre fiquei muito à vontade para explicar tudo e justificar tudo. Até para vocês entenderem o processo, então, dentro da gestão. 2018, um ano em que as coisas dão errado, porque o Coritiba não sobe. Nós valorizamos muito a estrutura interna de observação, de captação e de gestão de futebol que o clube tinha já na gestão anterior. Ela se mostrou um fracasso, então para 2019 nós tivemos que reformular tudo, com uma queda de receita grande por conta da permanência na Série B. Então era inevitável, era a consequência lógica disso, ter que fazer futebol, ter que fazer bom futebol, ter que fazer o time subir com menos dinheiro, com menos receita. Então fomos procurar alguém que tinha experiência, que tinha capacidade para fazer esse tipo de trabalho, e por conta da redução de receita, também que ele fez em 2019, e para a Série A. E aí é bastante interessante porque nós observamos algumas críticas externas aí. Samir, deixa eu só te interromper. Oi. Que deu uma travada ali na tua resposta. Não sei se travou para o Daniel também, mas se você puder voltar ao raciocínio e explicar. Travou para você também aí, Daniel? Travou. Acho que você pode até voltar ao raciocínio ali. Que a gente acrescenta o tempo. Tá, vamos lá.
Bom, então, para responder essa questão sobre o Rodrigo Pastana, é importante retomar como foi o processo dentro da gestão de futebol, desde lá em 2018, um ano em que nós valorizamos as estruturas internas do clube de captação, de observação, de gestão de futebol, estruturas e pessoal já herdados da gestão anterior, e que se provou um fracasso. Enfim, o insucesso foi grande, o time não subiu, a perda de receita para 2019 foi grande, então era natural que a consequência fosse ter que fazer futebol com menos dinheiro, ter que fazer um elenco melhor e mais barato para que o time subisse para a Série A. E fomos buscar um profissional que tinha experiência nisso, que tinha no currículo trabalhos exatamente dessa forma. E é inquestionável que o trabalho do Pastana em 2019 foi bom, deu certo, porque, afinal de contas, o time subiu para a Série A. E aí muitas das críticas que nós observamos aí vindo de fora, de que o Pastana escalava o time, de que o Pastana tinha esquema com o empresário, de que o Pastana trazia só os jogadores dele, isso no nosso dia a dia nunca se provou, nunca se observou, tanto que eu sempre dei essa justificativa a todos que me questionavam. Porém, em contrapartida, nós observávamos aí ao longo do tempo, ao longo da gestão, um outro tipo de problema, e daí essa crítica eu reconheço, sim, ao trabalho dele, que eram problemas decorrentes de relacionamento pessoal. Ele é um profissional sempre muito exigente, que sempre queria dar sua opinião em outras áreas de trabalho, em outros setores, especialmente ali dentro do departamento de futebol, fisiologia, fisioterapia, preparação física, enfim, um diretor de futebol aí com amplos poderes, talvez não da melhor forma de conduzir isso do ponto de vista das relações pessoais, e é claro que à medida que o tempo vai passando, as relações vão se desgastando e a própria função ali de diretor de futebol na pessoa dele acabou sendo desgastada. E olhando para trás, reconheço que pode ter sido um erro, já sabendo disso, a manutenção dele para 2020, mas essa foi uma decisão tomada por conta da qualificação do trabalho dele, da experiência dele, da qualidade que ele demonstrava no dia a dia. Então, em síntese, eu avalio o trabalho dele dessa forma, um bom trabalho tecnicamente, um bom trabalho com relação a conhecimento de futebol, que deu muito certo em 2019, não deu certo em 2020 também por conta das dificuldades do clube, que são dificuldades de investimento, mas reconheço uma crítica aí ao trabalho dele na questão do relacionamento com outras pessoas aí no dia a dia do futebol, sim. Samir, agora para a gente fechar a última pergunta, por que os sócios do Curitiba devem escolher você ao invés do candidato João Carlos Vialli ou Renato Folador? Bom, o sócio do Curitiba, primeiro ele tem que ponderar, ele tem que comparar, ele tem que ver a minha entrevista, tem que ver as entrevistas dos outros candidatos, ele tem que ler os planos de metas, ele tem que, isso é muito importante, fazer uma pressão para que tenham debates, para que os outros dois candidatos participem dos debates. Existe aí uma especulação no bastidor que tem candidato que vai fugir do debate, então essa é uma questão importante, o sócio não pode deixar que isso aconteça, porque a primeira coisa que o sócio deve fazer, então essa é a minha primeira defesa, é votar com informação, é votar com argumento, é votar ponderando todas as propostas, porque são propostas bem diferentes. E aí, veja, eu não quero que é meu amigo, venha votar em mim porque é meu amigo, ou algo do tipo. Eu quero o voto do sócio que concorda com o propósito do meu grupo e da minha chapa, que é o de projeto de longo prazo, de continuidade, que tenha responsabilidade financeira como pilar central. Um projeto que vai manter o clube os 3 anos na Série A, que vai pagar salário em dia, que vai pagar o ato trabalhista e que vai vender 150 milhões de reais, pelo menos, em atletas
na próxima gestão. Eu quero o voto do sócio que concorde com isso. O sócio que concorda que o presidente tem que fazer loucura, que tem que sair contratando e não pagar, que tem que atrasar 3 meses de salário para os atletas entrarem com uma faixa em campo dizendo que o presidente é mentiroso. Claro que tem sócio que concorda com isso. Ele tem que ficar bem à vontade para votar nas outras propostas. O voto que eu quero é o voto da responsabilidade. Esse é o nosso mote e esse é o nosso pilar fundamental. Você acha que a chance do Curitiba quebrar, se ele for administrado de uma forma não responsável numa próxima gestão, é muito grande? Sem dúvida. E, como eu disse ali há pouco, o Cruzeiro está aí para ser esfregado na cara de todo mundo como exemplo. O Curitiba, infelizmente, não tem ainda o tamanho do Cruzeiro. Então, se uma gestão irresponsável assumir o clube, talvez o Curitiba caminhe lá para o mesmo local do Cruzeiro num prazo até mais rápido do que ele.